E o Bote a Boca no Trombone tem recebido alguns recados dos ouvintes, reclamações, também elogios sobre o atendimento no Hospital Ruth Cardoso e ainda um texto que foi aprovado na Câmara de Vereadores da cidade de Balneário Camboriú com emenda parlamentar que visa e que possibilita inclusive a terceirização do Serviço de Saúde Municipal. Para falar sobre o assunto, Adilson de Souza, Caleb Moreno, Morgana Fernandes, tenho o prazer de receber aqui Rodrigo Massaroli, que é diretor do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia, Caleb. Bom dia, Adilson. Bom dia. Morgana. O pessoal que está ouvindo também. Eu quero dizer que mais uma vez é um prazer estar aqui para poder dar os esclarecimentos enfim, falar um pouquinho sobre os próximos passos aí de projeto para o Hospital Ruth Cardoso e para a saúde aqui também de Balneário. Antes da gente perguntar, só depois vamos deixar para o fim a questão do atendimento, que tivemos 2 reclamações aqui durante essa semana, Rodrigo. Para o povo entender, o usuário do Hospital Ruth Cardoso, né, com estas questões que foram tratadas pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, aprovando, né, sendo favorável para que o hospital possa ser terceirizado, que é uma organização social entre, administre. Uma vez nós conversamos sobre isso, era uma ideia, hoje já está bem mais forte. Como é que vai ficar? O que vai ser feito a partir de agora no Ruth Cardoso? Sim. Adilson, esse projeto de lei é o projeto de lei 142 de 2017, aprovado então para situar as pessoas na noite da última terça-feira, mais precisamente na madrugada. As discussões na Câmara de Vereadores avançaram um pouquinho até as 4 da manhã, né? Isso, até as 4 da manhã. Enfim, um projeto que de fato merecia a discussão que teve, né? Isso justifica o tempo. É importante destacar que esse projeto vem para resolver algumas situações e permitirá resolver algumas situações. A partir do momento que esse projeto permite a terceirização dos serviços de gestão do Hospital Ruth Cardoso por meio de uma organização social. Como prevê esse projeto, não é exclusivo a terceirização do Hospital Ruth Cardoso. Esse projeto ele é um pouco mais amplo no que diz respeito à terceirização de serviços de saúde para Balneário Camboriú. Não seria só no hospital, né? Isso, é importante destacar isso, porque a lei que havia em vigor até então, ela já previa a terceirização do Ruth Cardoso. Mas nós temos também outras dificuldades de serviço no município que precisavam ser contempladas. Uma delas é a própria administração do hospital, aliás, do pronto atendimento da Barra, né, que precisa de uma adequação por parte jurídica, por modelos de contratação e tudo que, após uma decisão judicial, onde prevê que só pode ser gerido por uma organização social, inclusive o PA da Barra, nós temos uma situação lá que também precisa ser modificada na próxima substituição da empresa, enfim, dos serviços que estão lá. E uma outra situação é a UPA do bairro das Nações, que já é conhecida, um prédio que está fechado há algum tempo, inacabado ainda, e não tem sistema de ar, de refrigeração, enfim, diversos equipamentos ainda faltando, algumas adequações de estrutura física mesmo que não foram concluídas a contento, como previa o projeto original. Esse projeto de lei, então, o projeto 142, ele prevê que esses serviços todos eles possam ser geridos por uma organização social. A intenção da administração do município é fazer com que a gente tenha mais agilidade ao estabelecer esses processos e uma redução de investimentos por parte da prefeitura. Seria para quebrar a questão burocrática mesmo? Até que um para dos o principais município, motivos, sim. para o Caleb. município comprar ali uma prótese a ser utilizado num procedimento cirúrgico para um paciente, muitas vezes a questão burocrática acaba inviabilizando, né? Até pela questão de tempo. Isso. Facilitaria? Eu queria até citar uma coisa que eu defendo e tenho defendido, que é a mais importante hoje do que a própria questão burocrática para aquisição, arrumar serviços e peças, equipamentos, enfim, dentro do hospital, que é a situação dos colaboradores. Sim. Ontem alguém no caminho me perguntou sobre como fica a condição dos colaboradores que lá trabalham. Né? Aí a minha resposta foi o que de fato eu entendo que é o que acontece.
Nós temos, o prefeito Fabrício já tem aí, dentro do levantamento que fez, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público já de anos anteriores, ainda firmado na gestão anterior, que prevê a adequação do quadro de colaboradores do Hospital Ruth Cardoso. De que maneira, Rodrigo? Hoje, só para ficar entendido, os colaboradores eles fazem um processo seletivo que é anual, eles são contratados por um período de 6 meses, podendo ser renovado por um prazo de mais 6 meses, mas quando completa no máximo 1 ano, eles precisam ter o contrato rompido. Eles só retornam a trabalhar se passarem num novo processo seletivo. Isso gera um transtorno grande, porque eu não consigo manter uma fidelidade de colaboradores. É verdade. Nós não conseguimos estabelecer uma cultura de trabalho, de apoio ao hospital, porque gera uma insegurança muito grande. Por que esse modelo? Esse modelo, na verdade, quando a gente volta um pouquinho na história do Hospital Ruth Cardoso, com a saída da Cruz Vermelha, há anos atrás, ele foi um acordo firmado junto ao Ministério Público que ele deveria ser provisório para que alguma atitude definitiva fosse tomada. A atitude definitiva, quando nós falamos, nós temos somente 2 caminhos. Um deles é o prefeito da época, ou o próprio prefeito Fabrício, tomar a conduta de ter um concurso público para o Hospital Ruth Cardoso. E o outro caminho é o que nós estamos tomando, que é a terceirização da gestão do hospital. Por que não o caminho de concurso público? Né? Nós vimos aí, inclusive, alguns vereadores na própria Câmara defendendo a ideia de que mantivéssemos uma gestão totalmente pública do hospital. No entanto, hoje é inviável, do ponto de vista de responsabilidade fiscal, inclusive, para o município, fazer um concurso para 408 colaboradores que nós temos e mais 182 médicos que trabalham no Hospital Ruth. Ou seja, eu estou falando praticamente de 550 a 600 pessoas fazendo um concurso público. E nós sabemos da limitação que o município tem, e isso é um cenário brasileiro, inclusive, de contratação, especialmente de profissionais médicos, que é uma dificuldade de mercado mesmo, a contratação, especialmente de especialistas, né, de serviços. Com devido registro. Com devido registro e tudo mais, porque o mercado ainda é limitado. E lembrando que nós moramos numa região privilegiada, onde muitos profissionais querem residir aqui. Nós não estamos falando de um interior do país. E nós já temos essa dificuldade. Então, esse modelo de terceirização por organização social, ele já vem sendo usado há tempo no país e tudo. E é um modelo que foi definido aqui para Balneário Camboriú também, inclusive por decisão judicial ao julgar os processos antigos do Hospital Ruth Cardoso. Né? Em relação de responsabilidade, Caleb, só um minutinho, Caleb. Deixa eu só dar um recadinho aqui, antes de você concluir outra pergunta aí com o Rodrigo, que é o diretor do Hospital Ruth Cardoso. As melhores ofertas em material de construção você encontra na Hidroarte. Massa PVA 15 quilos a 15,90 a unidade. Piso 45 por 45 extra, 9,90 o metro quadrado. Porcelanato extra 70 por 70 brilhante, 29,90 o metro quadrado. Parcele suas compras no cartão, cheque ou no crediário. Compre também com o Construcard da Caixa. Hidroarte, casa com seu jeito. 8h28, agora conclua. Rodrigo, ele que é responsável e representante do Hospital Ruth Cardoso, dando esclarecimentos aqui em relação ao projeto de lei debatido e aprovado em primeira instância na Câmara de Vereadores da cidade de Balneário Camboriú. Quando fala em questão de responsabilidade no quesito terceirização, o município, de certa forma, em 100%, irá se isentar dessa responsabilidade, até mesmo no atendimento aos anseios, reclamações do cidadão, ou irá transferir toda essa responsabilidade de problemas com o atendimento? Quem vai fiscalizar? Quem que vai fiscalizar diretamente? Quem que dá uma resposta efetiva à população, caso terceirize novamente o Ruth Cardoso? Sim, não, importante pergunta mesmo, Caleb. Quando o município fala em terceirização da gestão, terceiriza os processos de trabalho dentro do hospital para uma administração mas que mantém um vínculo com a prefeitura através de um contrato de prestação de serviço. Então é importante ressaltar que quando nós estudamos bastante aí no decorrer do ano, fim do ano passado, já sabendo da possibilidade da gestão assumir, enfim,
os casos de sucesso e os casos de fracasso também com organização social. Que se nós formos somente na internet fazer uma pesquisa, nós temos sim exemplos excelentes exemplos de sucesso mesmo com organização social e outros não tão bons assim. E o que nós encontramos de comum, especialmente no que deu certo, é uma boa fiscalização por parte do órgão público mesmo. Então, esse é um princípio que está contemplado dentro do projeto de lei, que é uma comissão permanente de fiscalização ao hospital. E quando diz respeito especialmente à população, essa responsabilidade em nenhum momento é eximida do poder público, porque afinal de contas o poder público apenas faz a contratação nesse cenário, né, de uma entidade que venha a fazer a gestão dos processos. Ou seja, de que forma vai ser feita, então, né, já que o poder público não vai se eximir dessa fiscalização? De que forma vai ser feita essa contratação? Sim. Da UES. A contratação, o prefeito está decidindo os próximos passos. Afinal de contas, nós passamos por um primeiro passo, que foi a Câmara de Vereadores dar o aval para que esse projeto pudesse ser executado. Os próximos passos é justamente definir o modelo de contratação, como o prefeito vai decidir a escolha dessa organização social, né? Então, esse é um passo ainda que eu não posso lhe dar certeza de como o prefeito vai proceder. Mas é o passo seguinte, ver de que maneira nós vamos escolher uma entidade que nós possamos entender que tenha condições de atender a demanda exigida hoje. Terceirizar reduz custos, Rodrigo? Quando me perguntam isso, eu faço questão de esclarecer. A redução de custo, nesse caso, ela não é puramente simples, fazer uma continha de receita menos despesas e a gente tem a diferença e reduzir ou não. Porque um dos pontos de muita importância para o Hospital Ruth Cardoso e para a UPA e para o PA da Barra especificamente, que é o projeto que nós estamos discutindo atualmente, é a necessidade de investimentos que nós temos lá. Então, o que nós entendemos que é viável e apostamos é numa eficiência de gestão por parte da organização para que possa ter uma redistribuição dos custos hoje do hospital, podendo sobrar recurso para investimento ou realizando investimentos. Vou dar um exemplo. Um fator gritante que nós temos dentro do hospital hoje, que eu costumo usar, é um valor que eu pago de lavação de roupa, por exemplo. O enxoval ele é alocado por licitação e hoje a licitação dura um prazo de 12 meses. Esse enxoval ele tem durabilidade de até 3 anos. No entanto, uma empresa que entra numa licitação por 12 meses, ela não pode contar se eu vou ter 3 anos ou não para retirar o custo de investimento que ela fez no enxoval do hospital. Automaticamente, isso triplica o meu custo. Ou seja, um custo que eu poderia diluir em 3 anos, ele concentra em 12 meses, fazendo com que hoje eu pague perto de R$ 5,70 o quilo de roupa a ser lavada, sendo que outros locais da região chegam a pagar aí a metade desse valor. Então, nessa aposta de equação de custos, esses valores, num primeiro momento, eles terão que voltar para investimento no hospital. E como é uma organização social e ela prevê que ela não tem fins lucrativos, o próprio projeto de lei diz que todo o recurso que gerar, ou seja, todo o superávit que tiver nessa instituição, ela tem que voltar para o serviço de saúde, seja investimento, seja realizando mais cirurgias, mas ela tem que voltar. Rodrigo Massaroli conversando conosco sobre a questão do Hospital Ruth Cardoso. A gente muda de assunto, mas antes eu falo da Berlanda. Chegou a semana de móveis Berlanda, são todos os móveis em até 15 vezes sem juros. Roupeiro Curitibanos Dakar, só 15 vezes de R$ 60 sem juros. Nós fabricamos, por isso vendemos muito mais barato. Conjunto estofado Catarina Itajaí, apenas R$ 70 mensais, Caleb. E a pergunta é o seguinte: quer preço baixo? Vai ter condições? Só as melhores. Conjunto Box Casal Berflex, só 15 vezes de R$ 50 sem juros. Mas aproveite porque é só essa semana. Berlanda, você quer? Tá aqui. Rodrigo, a gente precisa conversar em mais oportunidades para a gente acompanhar esse processo todo que vai acontecer do Ruth Cardoso, até porque o nosso tempo aqui também é exíguo, é pequeno para a gente falar detalhadamente, esmiuçadamente em relação a essas mudanças que espero que seja para melhor e a comunidade também espera. Por falar nisso, eu preciso te
abordarem 2 questionamentos que aconteceram esta semana, de pais que reclamaram do atendimento ruim que foi efetuado em 2 situações, de 2 crianças, e coincidentemente as 2 crianças de nome Ana Júlia. Eu me lembro aqui de um caso que veio lá do estaleiro através da irmã da mãe de uma da Ana Júlia, que disse que levou por várias vezes a criança no hospital e foi diagnosticado a virose. Depois, consequentemente, de várias vezes, eles acabaram levando para o Pequeno Anjo e apareceu uma pontada de pneumonia. O outro caso de um pai que ligou aqui, falou ao vivo... Julialdo, e citou o nome de médico, inclusive, dizendo do atendimento também que não foi bom, que foi por causa de uma tosse, né? Dizendo que tinha tosse, que era para levar para casa e que depois, infelizmente, constatou-se a mesma situação de pontada pneumonia. O que você, como diretor do hospital, pode falar para estes pais e para a comunidade que tem algum problema no atendimento? Sim. Adilson, nós analisamos o prontuário dessas duas pacientes, depois que vocês dividiram conosco a necessidade, enfim, e com a própria família de uma delas, lá presencialmente mesmo, discutimos a situação. E esclarecemos lá com os pais e tudo. Do ponto de vista técnico, foi avaliado pela equipe médica mesmo, incluindo os médicos que atenderam e outros médicos, para ver opiniões diferentes mesmo. E embora repetidas consultas que teve em um dos casos, os médicos acompanharam a evolução mesmo e eu não posso lhe dizer que houve falha da avaliação médica pelos registros que eu tive lá, tá bem? Nós temos uma demanda grande de atendimento mesmo no hospital, né? Hoje o nosso pronto-socorro chega a ter 9.000 atendimentos mês, né? E aí o que acaba tendo queixa maior acaba sendo o tempo de espera mesmo no pronto-socorro, né? E desse tempo de espera nós fomos investigar mesmo o que era coerente, o que não era de um tempo de espera. E nós identificamos, por uma classificação de risco que nós fazemos na admissão, de que 70% dos casos do primeiro semestre de 2017 que foram atendidos no pronto-socorro, eles seriam casos que poderiam tranquilamente ter sido resolvidos na unidade básica de saúde no decorrer da semana. Uhum. Né? Ou seja, de que não tinha nenhuma situação de urgência ou emergência que precisassem ser atendidos. E aí eu faço um link até com o assunto que nós estávamos discutindo anteriormente sobre a própria terceirização do hospital, né? Uma das necessidades hoje eminente, é um compromisso da saúde no município, é a ampliação do quadro de atenção básica do município, que seriam as estratégias de saúde da família no município, que poderiam facilitar o acesso das pessoas aos médicos e à equipe de saúde como um todo na estratégia de saúde da família, sem demandar a ida até o pronto-socorro exatamente, culminando nesse tempo de demora maior e tudo mais. Ok. Rodrigo, só para a gente fechar, nosso tempo agora estourou. Qual é a orientação que se dá à comunidade que não se sinta bem atendida dentro do hospital? O que fazer? Procurar quem? Sim. Nos procurar a rádio? Ou procurar lá dentro mesmo alguém que possa reverter a situação? Nós temos algumas estruturas lá dentro criadas. Esse ano, no mês de fevereiro, nós abrimos um setor de atendimento ao público mesmo. Ou seja, além do 0800 que a prefeitura possui para queixas mesmo e sugestões ou elogios são sempre muito bem-vindos. E quero ressaltar, o Caleb disse que recebem elogios aqui, nós também. Tivemos elogios. Isso é muito positivo, isso motiva a equipe que está lá, porque de fato se esforçam para fazer um bom trabalho dentro das condições que tem, né? Então, nós temos presencialmente das 8 da manhã às 18 horas um setor lá na recepção principal do hospital. Então, pode pedir para falar com o pessoal lá. A responsável por essa área é a Ivone, ela está lá de segunda a sexta-feira nesse horário.
Além disso, nós temos a própria ouvidoria dentro do hospital, que ela pode ser manifestada, inclusive, por folder de avaliação. Às vezes a pessoa fica constrangida, nós sabemos disso, de chegar e reclamar. Embora, reforço, não há essa necessidade, fiquem muito tranquilos em sanar dúvidas quando tiver. E sempre que necessário, essas equipes, sejam pela escrita ou lá presencial, nós acionamos a diretora médica para falar sobre isso, ou o diretor de enfermagem. Nós temos lá a doutora Séries, que trabalha conosco, respondendo pela equipe médica também, o enfermeiro Ricardo, que faz parte da equipe, sendo chefe da enfermagem, e estão sempre prontamente disponíveis a atender a essas necessidades. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes as pessoas que têm essa necessidade não nos procuraram primeiro lá para resolver a situação e tudo. Daí a gente acaba demorando um pouquinho mais, às vezes, para responder, mas mesmo que caso venham a procurar vocês aqui na rádio, a resposta eles sempre têm. E vocês têm sido parceiros no que diz respeito a repassar essas informações para nós, e isso eu agradeço também, que é uma parceria que a gente faz para bem atender a população, né? Vocês com o papel de comunicadores que fazem aqui nos auxiliam também na melhora da qualidade. Isso eu ressalto, que nós aproveitamos sempre essas informações vindas daqui também. Somos parceiros da comunidade, precisamos dar resposta à comunidade com Isso certeza. mesmo. Obrigado, Rodrigo Massaroli, diretor do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Obrigado, viu? Muito obrigado. Volta a Bom dia pra conversar. você. Obrigado, eu que agradeço e fico à disposição sim, para em outros momentos a gente vir aqui esclarecer mais situações que sejam necessárias.